Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Salmos 116. Salmos 116. Amém? Salmos 116. Vai dizer o seguinte: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. É do 1 ao 9, eu esqueci de dizer. É porque a gente fica um pouco nervoso, né? Que é ao vivo. Aí a gente fica um pouco nervoso. Salmo 116. Tem grandes verdades nesse salmo. Dizem os estudiosos que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos. Ele reinou 29 anos e morreu com 54 anos. O rei Ezequias, diferente do seu pai, que era um homem muito perverso e mau, ele foi um rei bom, um rei que temia ao Senhor, que tentava agradar ao Senhor. Quando Ezequias está lá no auge do seu reinado, ele é acometido de duas coisas. Primeiro, um problema que chegou para ele, um problema externo do seu reinado de Jerusalém. O Império Assírio cercava Jerusalém para invadir e tomar o império do rei Ezequias. O rei Ezequias não tinha um material bélico, não tinha muitas armas para isso. O império, com certeza, assírio, que era o maior império da época, com certeza invadiria, destruiria e tomaria o poder. Esse foi o primeiro problema que Ezequias encontrou. O segundo problema era um problema interno. Ezequias foi acometido de uma doença grave, uma úlcera. Deus manda o profeta Isaías lá em Ezequias para dizer a ele que ele colocasse ordem na sua casa, pois certamente ele iria morrer. Diz a palavra de Deus que Ezequias se voltou para a parede, orou a Deus, chorou a Deus, se humilhou diante de Deus, e Deus ouviu a voz
do rei Ezequias. É tanto que antes de Isaías sair da cidade, o profeta, Deus fala a Isaías, volta lá e diz que eu ouvi o clamor, a oração de Ezequias. E que ele vai ter mais 15 anos. E que também os assírios não iriam destruir a terra, porque Deus iria agir naquele momento. Então, basicamente, a introdução para esse salmo foi isso. A história. Ezequias escreve o Salmo 116 para relatar a sua história, o seu testemunho e aquilo que Deus fez. Versículo 3, que a gente leu. Salmo 116, 3. Os cordéis da morte me cercaram. Em outras traduções tem laços de morte me cercaram. O que é um laço? Um laço é uma armadilha. Um laço, às vezes, você não tem condições de vê-lo. Ele está ali feito um laço. Isso geralmente quem já foi militar, civil, as Forças Armadas, sabe dessas armadilhas que há, que o exército ou o soldado faz. Então, tinha um laço lá para o rei Ezequias. Ele coloca dizendo nesse versículo 3 que os laços cercaram. Mas não era um laço comum. Ou era um laço aqui, outro lá. Os laços eram cercados, eram ao redor dele. Mas eram laços de morte. O laço era uma armadilha e muito perigoso. Mas o laço de morte era algo muito maior. Ezequias coloca um problema interno. Nesse versículo ele diz: e as angústias do inferno se apoderaram de mim. O que é angústia? Talvez a gente saiba, talvez você já passou em algum momento da sua vida angústias. Angústias com o seu filho, angústias com o esposo ou com a esposa, angústias com o seu trabalho, ou em qualquer momento com a família, com o vizinho, não sei, talvez você tenha passado algum tipo de angústia na sua vida. É algo que acontece durante a nossa trajetória, durante a nossa vida aqui na Terra. Se você não passou, você ainda vai passar, porque são coisas que vêm sobre nós. Mas Ezequias estava vivendo angústias, e ele disse que angústias do inferno. Ele adjetiva essa angústia. Pior ainda, parece que Ezequias estava sentindo algo interno, como se o inferno estivesse dentro dele naquele momento, naquela angústia que ele estava sentindo. Ele disse que a angústia do inferno se apoderaram dele, de mim. Parece que Ezequias está dizendo que o inferno mudou de endereço. O inferno se apoderou dele, tomou a vida dele. Aquela angústia tomou o coração dele. Quantas vezes a angústia tem tomado o teu coração? Você tem deixado que isso vá lhe levando, aquele problema vá aumentando, vá lhe angustiando, vá lhe tirando a paz, lhe tirando o sossego, lhe tirando o sono, e você vai com aquilo para o resto da vida, anos e anos. E aquilo nada se resolve. Porque como nós cantamos agora há pouco,
você não está olhando para Jesus. Você tem olhado as situações. A angústia se apoderou de Ezequias e ele caiu em grande tribulação e tristeza. Ele não teve como fugir naquele momento. Aqueles dois problemas o angustiavam, tanto o físico, com a sua doença, quanto o externo, com o Império Assírio, para querer invadir Jerusalém. Ele não sabia o que fazer. E muitas vezes nós estamos assim, sem saber o que fazer. Parece que hoje, nos dias de hoje, muitos de nós estamos sem saber o que fazer. Perdi o emprego, não sei se eu vou voltar para o emprego, não sei qual futuro terá. O que vai ser da humanidade? O que vai ser de mim? Será que o seu coração também está com essa grande angústia? Angústia do inferno, como Ezequias estava? Isso trouxe tribulação e tristeza. Ele vivia atribulado, a sua vida, a sua alma atribulada, em tremenda tristeza, sem alegria. Foi por isso que eu fiz essa pergunta logo no início. Como está você hoje? Você está feliz? Você está alegre? Ou você está angustiado? Meus amados irmãos, estamos sempre sujeitos a ataques de fora e angústias de dentro. Estamos sujeitos. Nós não vamos escapar disso. Nós não vamos ser blindados. O crente agora é blindado, não vai sentir mais nada. Mentira. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. E aflições é no plural, são muitas. Mas como passar por essas aflições? Olhando para Jesus. Versículo 6, Isaías diz algo, logo no início. Ele diz, fui abatido. Há uma grande diferença de uma pessoa caída e de uma pessoa que foi abatida. Não sei se os irmãos concordam comigo. Alguém que foi abatido, se a gente imaginar uma luta de boxe, quando os dois estão lá brigando e um dá um soco no outro, aquele caiu na lona. Ele foi abatido. Ele não simplesmente caiu. Ele foi abatido. Ele foi nocauteado. E não consegue mais se levantar. Ezequias disse que ele foi abatido, nocauteado por aquela situação. E não conseguia mais se levantar. Quantas vezes você e eu somos abatidos por alguma situação, ou por estar vivendo esse momento? Talvez você levante feliz da vida hoje, e amanhã você levante abatido. Foi isso que Isaías sentiu. Ele disse, eu fui abatido. E o que fazer nessas horas? Vamos rebelar contra Deus? Abandoná-lo? Colocar em dúvida o grande amor que Ele tem por nós? A essência de Deus é amor.
A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Por que colocar em dúvida esse amor? Se eu acordei hoje e estou aqui por causa desse amor. Mas tem algo interessante que Ezequias diz. Versículo 4. Ezequias diz uma palavra de ligação aqui. Ele diz, então. Então. Esse então muda tudo. Porque, meus irmãos, há momentos na vida que nós precisamos ir no fundo do poço. Deus vai deixar a gente chegar no fundo do poço para que a gente entenda quem é Deus. Deus vai deixar a gente chegar no último degrau para nós voltarmos para Ele. Será que é preciso a gente ir no fundo do poço, num beco sem saída, angustiado com essa angústia que Isaías estava, e ele adjetivou essa angústia do inferno? Será que é preciso a gente estar neste lugar para entender quem é Deus? Mas às vezes a gente tem que ir. Porque se não for de outra forma, a gente não se volta para Deus. A gente não volta para a casa do Pai. Se não for para perder tudo, como o filho pródigo. Perdeu tudo. Por isso que ele voltou para a casa do Pai. Reconhecendo quem era o Pai. É a mesma coisa E a mesma coisa conosco. Precisamos, muitas vezes, Deus deixa que a gente vá lá no fim para nos socorrer. Para que a gente perceba que precisamos dele. Não precisamos de mais nada, e sim de Deus. Foi isso que Ezequias entendeu. E ele vai dizer, então, invoquei o nome do Senhor. Ele passou a descobrir quem era o Senhor. E no versículo 5, ele diz quem era Deus. Piedoso é o Senhor, justo, o nosso Deus tem misericórdia. Piedoso, justo e que tem misericórdia. Ezequias entendeu que Deus tinha essas três qualidades para com a vida dele. Ele passou a entender que o Senhor se importava com ele. Em meio a tanto sofrimento, ele conheceu Deus.
conheceu o caráter de Deus e conheceu as suas intervenções na vida de Ezequias. Às vezes precisamos ir nesse último ponto para poder experimentar de Deus a sua piedade, a sua justiça e as suas misericórdias para conosco. E no versículo 8, Ezequias traz para nós 3 livramentos. Deus fala para Ezequias, entende os livramentos que Deus deu a ele. Versículo 8. Porque tu livrastes a minha alma da morte. O primeiro livramento é um livramento espiritual. Por que espiritual? Se Deus livrou Ezequias da morte, não é um livramento físico? Porque ele diz, ele livrou a minha alma da morte. A palavra alma, ela tem uma tradução diferente da língua portuguesa. No hebraico, ela quer dizer nefes, que traz a ideia não só da alma, mas também da mente. Então, o livramento de Deus não foi só físico, mas foi mental, de Isaías. Deus é capaz de aliviar nossa alma e trazer luz para a nossa mente. Quando você está atribulado, quando você está com essas angústias, você não tem raciocínio direito. Porque se a gente parasse para raciocinar o que Deus é na sua palavra e o que Ele pode fazer, não sentiríamos tanto essa angústia. Não ficaríamos tão tristes. Porque estaríamos raciocinando com inteligência, trazendo a memória de quem Deus é. Por isso que o livramento foi espiritual para Ezequias. E muitas vezes também devemos pedir a Deus esse livramento para a nossa vida. Estamos num momento muito difícil da nossa vida, mas esse não será o último e o único. A Bíblia diz que ela vai ser cumprida na terra. Então nós precisamos trazer Deus para que a gente não entre nessa profunda tristeza, nessa depressão, né? nessa angústias, para que a gente não seja aprisionado por essas coisas, mas sim livres mentalmente também dessas coisas, mas buscando sempre Deus para a nossa mente. O segundo livramento foi o livramento emocional. E ele diz: os meus olhos das lágrimas. Versículo 8 continua: porque tu livrastes a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas. Deus pode resolver o problema do nosso choro. Ezequias entendeu naquele momento que só
só Deus, só a intervenção de Deus na vida dele poderia resolver ou enxugar as suas lágrimas. Porque Deus resolve o problema. E quando Deus resolve o problema, nós cessamos de chorar. E vamos nos tornar alegres e felizes e gratos a esse Deus. Ezequias entendeu naquele momento que Deus poderia fazer isso. E ele chamou Deus para fazer isso na vida dele. Você também está passando por esse momento, você está com essas lágrimas, você tem derramado lágrimas. Você tem derramado lágrimas por alguma situação, por algum problema? Ou por esse problema que nós estamos vivendo? Chame Deus para resolver os seus problemas. Porque Ele pode atuar na causa do problema e assim enxugar as nossas lágrimas. Em terceiro lugar, houve um livramento moral. Continuando o versículo 8. E os meus pés da queda. E os meus pés da queda. Perdão. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Todos nós somos vulneráveis. Deus é quem nos sustenta. Se você está em pé, meu amado, é porque Deus tem te sustentado. Se você está em pé, não é porque você é forte. É porque Deus é a tua força. Se você está em pé, é porque Deus estendeu as mãos de misericórdias para a tua vida. Se você está em pé, é porque Deus tem te alcançado dia a dia. Então, se a gente está em pé, a gente precisa vigiar, fazer de tudo para que a gente não caia. E se aquele que cair, a gente precisa estender as mãos para ajudá-lo a levantá-lo. Esse é o nosso papel. Não estamos em pé porque somos autossuficientes. Estamos em pé pela misericórdia de Deus. Pela graça de Deus. Porque se não fosse Deus, ai de nós. Se não fosse as mãos de Deus sobre nossa vida, ai de nós. Ao vivo é assim mesmo. Versículo 7. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ezequias tem uma conversa com ele mesmo, neste versículo. Ele diz: volta minha alma para o teu repouso, repousa minha alma. Por que ele disse isso? Porque Deus o tinha livrado da morte e também dos assírios. O que Deus já fez na vida de Ezequias, o que Deus fez na vida de Ezequias, e o que Deus já fez na tua vida. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pare um pouquinho nesse momento para pensar. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já realizou na sua vida?
Será que Ele não é poderoso para fazer hoje em dia ainda? Os livramentos que Ele te deu, a intervenção que Ele atuou, será que Ele não tem o mesmo poder de hoje? Claro que tem. E por que nós estamos atribulados? Se o Deus que nós cremos é o Deus acima de todos os deuses. Traga para a sua alma, nesta noite, aquilo que te dá esperança. Porque aquilo que nos dá esperança, que está na palavra de Deus, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos fará a caminhar, a prosseguir, a marchar, como Deus disse para o seu povo, diante do mar. Diga ao meu povo, Moisés, que marche. A presença de Deus, as coisas que Deus já fez na minha vida e na sua vida, é suficiente para a gente continuar acreditando e confiando nesse Deus. E por tudo isso que Ezequias viveu, ele toma 3 decisões. Versículo 2. Primeira decisão. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver. Ezequias assume uma aliança com Deus. E ele disse que vai invocar o nome do Senhor enquanto ele tiver vida, enquanto ele viver. A primeira decisão que ele tomou em continuar com esse Deus. Apesar de tudo que ele estava passando, mas depois que ele passou tudo isso, quando ele escreve esses salmos, foi para agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Ele quer que Deus seja para sempre o Deus da sua vida. E ele disse que estará assumindo uma aliança com Deus. Você já assumiu uma aliança com Deus? Um pacto com Deus? Talvez você tenha assumido e tenha quebrado esse pacto. Talvez você tenha assumido essa aliança, mas por algum momento na vida você quebrou. Porque Deus não quebra aliança com o homem. É o homem que quebra a aliança com Deus. Mas hoje à noite é um dia de você renovar essa aliança. Se você está nos assistindo e você está afastado dos caminhos do Senhor, essa é a noite de você renovar essa aliança. Se você estava como Ezequias, com angústia, temerosa, tristes, quase entrando em depressão, essa é a noite de você renovar essa aliança. Esse pacto com Deus. Porque Ele está de braços abertos, te esperando para esse renovo dessa aliança com Deus. Segunda decisão que Ezequias teve, versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andarei na face do Senhor na terra dos viventes. Ezequias disse que ele não andará só na congregação dos justos, mas ele andará na terra dos viventes. E na terra dos viventes, você andar com o Senhor, você pode sentir todas as marcas que Cristo sentiu. Ser humilhado, rejeitado, caluniado e até morto.
Mas Ezequias tomou esse compromisso, firmou esse compromisso com Deus, com o Senhor. Porque ele experimentou quem era Deus. Uma coisa é dizer, eu tenho Deus. Outra coisa é andar com Ele. Talvez você diga, eu tenho Deus. E quantos eu não já ouvi dizer, irmão, eu tenho Deus. Mas você anda com Ele? É diferente. Ter Deus, eu posso ter Deus no meu coração e continuar fazendo a minha vontade. Eu posso ter Deus no meu coração e continuar caminhando do jeito que eu quero. Eu posso ter Deus no meu coração, mas eu sou um viciado. Eu preciso caminhar com esse Deus. Se eu tenho Ele, eu preciso caminhar com Ele. Em terceiro lugar, a terceira decisão que Ezequias teve está no versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quem ama declara que ama. Quanto tempo faz que você disse a Deus que você o ama? Quanto tempo faz que você disse isso a Deus? Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Talvez faz muito tempo que você não disse isso. Mas hoje é a noite de dizer que ama e que quer também andar com Ele. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quanto tempo você dá para Deus? Qual a sua prioridade diante de Deus? Deus tem sido prioridade na sua vida? Ou você tem colocado outras coisas na sua vida em primeiro lugar? Se você diz que ama, você anda com Ele. Você diz que ama, você coloca Ele em primeiro lugar. Em terceiro e último lugar, quem ama procura agradar a pessoa amada. Se você ama Deus, você procura agradar a Deus, a esse Deus. Você tem honrado, obedecido e agradá-lo com a sua vida? Você tem feito essas três coisas, já que você diz que ama a Deus? O Deus que agiu na vida de Ezequias, o Deus que agiu ontem, é o Deus que age hoje. Você crê nesse Deus? Você já entregou a vida a Ele? Se você não entregou, hoje é noite de você entregar a sua vida a Ele. Porque você o ama verdadeiramente. Mas não só o ama de boca, de palavra, mas também queira andar com esse Deus. Queira aprender com esse Deus. Queira conhecer quem é esse Deus. Que Deus possa te abençoar nessa noite